sejam muito bem-vindos à segunda aula do terceiro módulo do Rede Educa, que nesta temporada aborda um tema de grande relevância, o ESG, Ambiental, Social e Governança. Ao longo dos 5 módulos dessa edição, vamos explorar como os princípios de ESG estão transformando o mundo dos negócios, a sociedade e o meio ambiente. Discutiremos práticas inovadoras, os desafios atuais e as melhores estratégias para incorporar os pilares de sustentabilidade em diversas áreas, desde grandes corporações até iniciativas locais. Na aula de hoje, vamos seguir te explicando sobre a gestão de risco. E para nos guiar nesse processo de compreensão e também de aprofundamento, teremos novamente a presença de Guilherme Parizotti. O Guilherme é especialista na área e vai continuar a nos explicar de forma clara e objetiva como o ESG impacta não apenas as empresas, mas também a sociedade e o meio ambiente de maneira geral. Seguindo no mesmo caminho que nós finalizamos a última aula, apesar do momento tempestivo, do ESG, muitos diretores, CEOs, pessoas em cadeiras de alta liderança ainda têm muita dificuldade de enxergarem como que o ESG ele pode ser uma fonte de valor e não um custo adicional para as companhias. E isso torna difícil desbloquear o financiamento para o próprio ESG, que é parte fundamental para a gente conseguir ampliar essas iniciativas, tá? E por que isso acontece, né? Por que os diretores não veem conexão, não enxergam um valor suficiente para a gente conseguir desdobrar esses investimentos internos? Primeiro que eles ficam impressionados com a linguagem e as métricas utilizadas pelos colegas de sustentabilidade, e os colegas de sustentabilidade não conseguem se conectar com as metas e as métricas utilizadas pelos CFOs e diretores, tá? Enquanto que parte desses diretores e CEOs estão falando de números ligados a EBITDA, a retorno sobre investimento, a equipe de sustentabilidade se concentra em medidas em fatores que não são financeiros, muitas vezes qualitativos, e muitas vezes que até não tem uma metrificação totalmente exata, porque há um nível de incerteza muito grande, tá? E o relatório separado de métricas financeiras e o de sustentabilidade, tanto interno quanto externamente, exacerba esse problema. Há pouca conexão clara entre esses dois mundos sobre as estruturas atuais de gerenciamento, relatórios e contabilidade, então essa conexão entre os dois temas se torna mais difícil. Por isso que o caminho da sustentabilidade é sempre ser conectada ao financeiro da empresa, tá? Poucas empresas ainda rastreiam adequadamente os retornos de seus investimentos em sustentabilidade ou avaliam cuidadosamente aqueles futuros, né? Ou seja, aqueles que podem trazer ali algum benefício futuro. E entre as razões para isso, a gente tem uma má comunicação entre os responsáveis pelas iniciativas de sustentabilidade em várias unidades, a dificuldade de medir esses benefícios intangíveis, né? Como eu falei para vocês, muitas vezes são benefícios qualitativos, por exemplo, um melhoramento de imagem. Como que eu quantifico isso? Como que eu transformo isso? Como que eu trago para a realidade da minha empresa para falar, eu vou ter X de retorno financeiro em X tempo? É muito difícil, né? É um exercício difícil de se fazer e são fatores qualitativos. Então, por isso que a falta de conexão e por isso que a dificuldade desses diretores, dessas pessoas em cadeiras de alta gestão de enxergarem o valor. A disponibilidade limitada de sistemas contábeis projetados para capturar dados de desempenho de sustentabilidade também é um problema, e o uso, quando os retornos são medidos, de métricas diferentes por unidades diferentes, e a crença da função financeira de que os benefícios monetários das atividades de sustentabilidade não são suficientes para justificar o rastreamento delas, tá? Esse também é um argumento muito forte. Tá, pode me trazer lucro, mas, poxa, todo o caminho, toda a jornada em volta da sustentabilidade é um investimento de longo prazo que eu não tenho certeza do retorno e nem se de fato eu vou ter retorno. Então, por que eu vou fazer? Então esse é o grande pensamento, tá? Esse é o grande paradigma que a gente tem. E à medida que as ligações entre sustentabilidade e desempenho econômico se tornam mais claras, aumentará a pressão de investidores sobre sistemas ESG e aí as empresas tendem a se mobilizar. Porém, pensando sobre o aspecto de ESG,
como que a gente então consegue envolver o CFO? Como que a gente consegue envolver as altas lideranças para esse tema? Muitas empresas, elas não articulam claramente suas estratégias de sustentabilidade material, ou seja, elas pegam temas que elas acham interessantes e englobam como um tema material, porque elas não entendem como que isso é formado. Por exemplo, poxa, eu sou uma empresa de papel e celulose e eu pego uns temas de educação. Poxa, se a educação for vinculada ao meu negócio, eu tiver projetos consistentes que tragam um impacto social, seja ligado à educação, tudo bem. Agora, se eu não tenho, é estranho colocar a educação como um tema material, porque isso não vai mexer nem positivamente nem negativamente no impacto financeiro da minha companhia. Entendem? Se eu pegar uma empresa de um jornal, se eu pegar um jornal, uma empresa de comunicação e eu colocar um tema de biodiversidade, só que eu não tenho nenhum projeto em torno disso, é um problema também, porque não está ligado, não tem risco material em torno disso, isso não gera um impacto para a minha empresa. Portanto, essa parte da materialidade, ela também gera um pouco de confusão nas empresas, e quando as empresas escolhem mal seus temas materiais e seus impactos principais, se cria ali uma distopia, e aí a gente tem também a dificuldade de acessar esses diretores, porque a gente não está realmente tratando temas que são importantes financeiramente para a nossa empresa. Bom, aquelas que abordam questões de sustentabilidade, né, as empresas que abordam questões de sustentabilidade nas quais a empresa tem um impacto significativo ou tem um impacto significativo sobre ela, é o modo correto da gente pensar o tema materialidade e fazer as estratégias em torno disso, tá? É também importante identificar as mudanças relacionadas às práticas operacionais ou de gerenciamento. Em muitas empresas, as práticas associadas a uma determinada estratégia foram implementadas organicamente ao longo do tempo e ninguém tem uma visão completa do que mudou. Se sua empresa tem metas de redução de emissões, por exemplo, quais práticas específicas a gerência mudou para cumpri-las? E quantificar os benefícios, né? Depois de identificar seus benefícios não monetários, determine em seguida como avaliar o valor financeiro. Muitas vezes você pode fazer isso comparando uma nova prática com um benchmark já estabelecido. O espectro ESG sempre teve um quarto pilar, a materialidade financeira. Tá? E o último pilar da sigla ESG seria o F de financeiro. Tem muita gente que fala até do E, tá? De econômico, tá? De economia de fato. As questões sociais, elas são ainda as que enfrentam o maior desafio na sua jornada de integração à tomada de decisão financeira. Existe uma ausência de regulação específica quando a gente fala de práticas sociais, e aí isso faz com que a gente tenha dificuldade de metrificar e de criar transparência em torno disso. A lacuna identificada na análise da gestão dos aspectos sociais, comparativamente aos outros aspectos, né, tanto a governança quanto a parte de meio ambiente, aumenta a abrangência do impacto potencial desses riscos. Em relação à responsabilidade, convém que a organização preste contas e se responsabilize por seus impactos na sociedade, na economia e no meio ambiente. Em relação à transparência, convém que a organização seja transparente em suas decisões, atividades que causem impactos na sociedade e no meio ambiente. Em relação ao comportamento ético, convém que a organização se comporte de forma ética, que o comportamento da organização se baseie em valores de honestidade, equidade e integridade, valores que